do Pai em que estava com ele. Digam todos comigo, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o Pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao Pai. Digam comigo, mas respondendo ele, disse ao Pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua herança com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Acertai-vos em nome de Jesus. Quero pregar esta noite debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. Amém. que se move aqui nesta noite, Aleluia. Aleluia. sobre um assunto por demais importante. Glória a Jesus. Eu acredito que a maioria que está aqui são todos crentes, amém? A maioria Amém. são Glória a crentes, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. E que tenho certeza que todos aqui conhecem esta passagem, pelo menos já ouviram muitas mensagens acerca desta passagem. E eu gostaria de falar aqui nesta noite sobre um tema muito importante. E eu gostaria que você repetisse comigo o tema desta mensagem. Diga comigo, o escândalo da graça. Diga comigo. O escândalo da graça. Diga comigo mais uma vez, o escândalo da graça. Da graça. O que é essa palavra na qual nós estamos diante dela? E qual a conciliação que ela tem com esse texto que nós estamos lendo aqui? Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dizer que escândalo vem de uma palavra do grego que é escandalon, que é ser fisgado, como em um anzol, ser cometido por uma ofensa e fisgado por ela. Estamos falando de pessoas que se ofendem. Quando a Bíblia diz escândalo, a Bíblia está falando sobre pessoas que tropeçam em alguma pedra. Mas também, por outro lado, está falando sobre pessoas que são fisgadas. Escândalo é isso. Escandalon no grego, que quer dizer pessoas fisgadas por ofensas. Pessoas que são acometidas por ofensas das quais elas foram fisgadas e escandalizando-se tropeçaram na fé. Entretanto, esta palavra que eu quero dizer está relacionada com um escândalo da graça, ou seja, não se trata apenas de um escândalo, não estamos falando aqui de um escândalo de pecado, de coisas assim, pecados peculiares, particulares, mas estamos falando aqui do escândalo da graça. E por que é que estamos falando disso aqui? Porque dentro de uma igreja na qual a maior parte são todos ali crentes em Cristo Jesus, infelizmente há sempre, nos lugares em que nós estamos indo, estamos vivendo essa experiência de poder ministrar a palavra de Deus, temos percebido e o Espírito Santo de Deus tem nos falado que há muitas pessoas que já não se arrependem mais, há muitas pessoas que já não se quebrantam mais, há muitas pessoas que já não se comovem mais com a mensagem da cruz, com a palavra do Evangelho, com a mensagem que Jesus Cristo nos deu, que representa a obra de Jesus Cristo no Calvário. E muitas dessas pessoas que estão dentro da igreja, sem saber, estão sendo escandalizadas com a mensagem da cruz, com a graça que, na verdade, é simbolizada pela cruz do Calvário, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quantos podem dizer amém? E se tem uma coisa que você não pode se escandalizar, é com a mensagem da cruz. Se há uma coisa na Bíblia que eu e você não podemos e não devemos jamais nos escandalizar, é com a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É com o Evangelho
Evangelho. E é por isso que Jesus disse isso para os discípulos de João Batista, lá em Lucas capítulo 7, quando levando esses dois, ou melhor, enviando esses dois para perguntar se Jesus era mesmo aquele, ou deveriam esperar por outro, e Jesus disse, dentre tantas coisas, bem-aventurado. Vamos dizer para João que bem-aventurado é aqueles que não se escandalizam em mim. Bem-aventurados são aqueles que não acham ofensa em mim. Bem-aventurados são aqueles que não são fisgados em ofensas por mim e nem em mim. Então, bem-aventurados são todos aqueles que não se ofendem e não se escandalizam com o Evangelho. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? E acreditar que a mensagem da cruz vai voltar a ser pregada no meio das igrejas? Porque eu acredito que se tem uma coisa que ainda é, aleluia, que ainda é poder, isso é o Evangelho. A Bíblia diz em Romanos capítulo 16, aleluia, que o Evangelho, melhor, capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos creem nisso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso não se escandalize com o Evangelho. Então, aqui temos uma pessoa da qual a Bíblia fala que se ofenderam. Nós estamos aqui, conhecemos bem o texto, estamos diante de um personagem que faz parte de uma família a qual tem um outro irmão. E a palavra de Deus fala que este filho mais velho, após ouvir a notícia, ele se escandaliza, ele se ofende, ele fica indignado com a notícia boa que ele havia ouvido, não é? Acerca do seu irmão. Mas vamos deixar isso um pouco aqui e vamos entender. Primeiro, eu gostaria de lhe falar o que é esse escândalo. Esse escândalo eu já disse que tem a ver com isso, com ofensa. Tem a ver com alguém se ofender com a mensagem do Evangelho. Alguém se ofende e fica triste, alguém se ofende e fica indignado. Essa indignação contra o Evangelho não pode existir, eu já disse e repito. Agora, existem dois motivos pelos quais alguém pode se escandalizar com a mensagem da cruz. Existem dois motivos pelos quais alguém pode se escandalizar com a graça, ou seja, com a bondade, com o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Diga comigo, primeiro motivo, essa pessoa se escandaliza com a graça ou com a mensagem da cruz, porque simplesmente, aleluia, a cruz de Cristo, ela substituiu, amém, as obras da lei, ou a justiça própria pela fé em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Primeiro motivo pelo qual alguém se escandaliza com a cruz, se escandaliza com a graça, se escandaliza com a mensagem do Evangelho, é porque este alguém que vive pela justiça própria, que vive pelas obras pessoais, pelas obras da lei, esse se escandaliza com a boa notícia de que a cruz de Cristo substituiu as obras da lei pela fé em Cristo Jesus, manifesta no Calvário. Quantos podem dizer? Esse é o primeiro motivo pelo qual alguém se escandaliza. Ele se escandaliza porque não será por meio das obras, porque se fosse, esse seria aquele que receberia tal bênção, tal dádiva, tal galardão, porque de fato, esses que têm muitas obras, aleluia, de fato, esses deveriam ser galardoados, porque na verdade, eles possuem mais obras do que aqueles que estão lá fora, do que aqueles que ainda nem chegaram aqui, possuem muito mais obras. Se isso fosse a metodologia do reino de Deus, de fato, esses assim seriam. Então, quando a notícia da cruz, da mensagem do Evangelho, chega aos ouvidos destes que diz, não é assim que o Pai, não é assim que o Pai galardoa, não é assim que o Pai salva, não é nessa categoria, não é nessa metodologia, esse indivíduo, ele se entristece, ele se ofende, porque ele sabe que o Pai, então agora, não vai lhe honrar conforme aquilo que ele faz, conforme aquilo que ele executa. Quantos podem dizer amém? Por isso, esse é o primeiro motivo pelo qual muitas pessoas têm se escandalizado com a mensagem da cruz.
Glória a Deus. Diga comigo a segunda razão, Santo é o teu nome. pelo qual muitos têm se escandalizado. É que a cruz, diga a cruz, de Jesus Cristo, ela torna herdeiro somente aqueles que creem pela fé. Quantos podem dizer amém? E aí o que isso significa na prática? Glória a Deus. É que alguém que vive e confia na sua obra, este que já entendeu que não é por essa via, agora tem que ter aquilo, tem que ter estômago para digerir o amor e a graça do Pai, aleluia, que faz com que meretrizes e publicanos que se arrependam, aleluia, sejam colocados ao lado, aleluia, sejam honrados e galardoados na questão da herança. Quantos podem dizer amém? Oh, glória a Deus. Tem que digerir isso, tem que entender, aleluia, o que diz em Romanos capítulo 4 acerca de Abraão, do verso 1 ao verso de número 4. Que diremos, pois, diz o texto, ter alcançado Abraão, nosso pai, conforme a carne. Porque se Abraão, verso 2, foi justificado pelas obras da lei, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Aleluia. Verso 3. Porque é o que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Verso de número 4, porque qualquer que faz obras pela lei, aleluia, recebe o galardão, não pela graça, mas pela dívida. Verso 5, mas aquele que não pratica obra alguma, diga comigo, aquele que não pratica obra alguma, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada por justiça. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu e glorificava e exaltava o nome do Senhor, porque ninguém tem do que se gloriar diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, santo é o Senhor. Não, o escândalo da graça acontece por essas duas razões. Diga comigo. Primeiro, porque a cruz substituiu as obras, porque elas eram más, pela fé. Diga fé. Diga em segundo lugar, escândalo acontece. Por quê? Diga por quê? Por quê? Pessoas que vivem confiadas na justiça própria não suportam o amor e a graça do Pai, que acolhe e torna herdeiro pecadores que se arrependem. Quantos podem dizer amém? Entendido isso, nós precisamos prosseguir. Todo escândalo da graça gera perseguição. A perseguição, ela acontece por causa do escândalo. O escândalo ofende. A ofensa existe porque aquele que confia na justiça própria, ele chama o amor e a graça do Pai de injustiça. Ele diz, Deus é injusto, porque Deus não me honra, porque Deus não me salva pelas minhas obras, porque Deus me compara com estes pecadores. Então a ofensa, ela gera um ódio, uma ira, e essa ira gera perseguição. Aleluia. Por isso os filhos da carne sempre perseguem os filhos da promessa, conforme está escrito em Gálatas capítulo 4. A palavra do Senhor diz lá, Paulo dizendo, assim como Ismael perseguiu Isaac, assim é até hoje. Os filhos da carne perseguirão os filhos da promessa. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Mas diga comigo, bem-aventurado são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Essas coisas tendo sido ditas, precisamos dizer mais uma coisa sobre essa questão da perseguição. Tem muita gente que não gosta de ser perseguido por causa do Evangelho. A cruz de Cristo é uma cruz que nos dá
Muitas bênçãos, é verdade, principalmente a salvação, mas vem com perseguição. E tem muita gente que não quer ser perseguido. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 12 e 13. Paulo diz ali que muitos que queriam mostrar aparência na carne e que não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Terceiro motivo, porque queriam se gloriar na carne, começaram a aceitar a serem circuncidados, porque não queriam ser perseguidos pelos judeus da lei da circuncisão. Então, não querendo ser perseguidos, somado com a questão de que queriam ter boa aparência na carne, com também o fato de que queriam se gloriar, isso tudo junto fez com que eles deixassem ser circuncidados e voltassem a obedecer às obras da lei, que foram substituídas pela fé, porque escrito está: o justo viverá na sua fé. Quantos podem dizer amém? Mas por causa desta fé do Calvário, esta fé da cruz, esta fé do Calvário, ela gera perseguição daqueles que confiam na carne. Esses perseguem, esses que creem pela fé. Então, não querendo muito serem perseguidos, eles se adequam, eles se adaptam, eles vão se misturando somente para que possam não ser perseguidos. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer nessa noite: não importa a perseguição que vier, a gente vai pegar a nossa cruz, vai negar nós mesmos. Quantos aqui querem negar sua vida? Quantos querem pegar a sua cruz e seguir? Então, em nome de Jesus, tome a sua cruz e siga Ele. Pela fé. Quantos sentem a presença de Jesus? Amém. Por isso que tem muita gente que já não quer mais a mensagem da cruz. Porque quem prega o evangelho verdadeiro da cruz, aleluia, está na contramão. Não está no curso natural da vida. Ele está indo contra. Ele está indo, aleluia, naquele caminho, na vereda menos percorrida, no caminho mais estreito, naquele que ninguém quer, que é renúncia, que é morte do velho homem. Ninguém quer, principalmente por causa do escândalo, aleluia, da maioria que não, aleluia, que não quer ser perseguido por causa da cruz. Mas em nome de Jesus, eu não importo se for poucos, mas que esses poucos tenham a coragem de andar pela fé. E em nome de Jesus eu venho aqui nessa noite para te dizer: viva pela fé, creia, ande pela fé, não negue a Jesus, não negue a cruz, não negue a mensagem da cruz, creia, aleluia. Glória a Deus. Paulo diz: se eu pregasse a circuncisão, porque é que eu ainda estou sendo perseguido? Diz isso Paulo em Gálatas capítulo 5. Ele diz: olha, se eu estivesse pregando a circuncisão, eu não estaria sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido justamente por causa disso, porque eu estou pregando a mensagem da cruz, estou pregando o anúncio de vivermos pela fé. Quantos podem dizer amém? Amém. Temos entendido isso. E agora eu quero dizer a segunda coisa. Segunda coisa que eu quero te dizer é que esse escândalo da graça, esse escândalo, aleluia, da graça, sempre aconteceu. A segunda coisa que eu quero te dizer é que Deus, aleluia, criou só dois tipos de pessoas no mundo. Diga comigo: dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos de pessoas no mundo. Diga: aqueles que vivem pela fé e aqueles que confiam na justiça própria. Quantos estão entendendo? Amém. Só há esses dois tipos. Amém. E agora a palavra de Deus diz lá em Gênesis 4: Caim e Abel. Diga comigo: Caim e Abel. Eu já tive pensamentos demais diversos acerca do porquê é que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Quando depois de muito ler e orar e pedir a Deus e entender e querer entender acerca desse assunto, o Senhor me levou a Hebreus capítulo de número 11, no verso de número 4. Ele disse: pela fé, diga comigo: pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Pela fé, aleluia, Deus, aleluia. Pela fé, diga comigo.
comigo, fé Fé é confiar em Deus. é confiar em Diga, é o Deus. que Abraão É o fez. que Abraão fez. Diga, Abraão confiou. Oh, glória! Diga, a fé E a fé é entender que tudo Aleluia! provém de Deus. Glória a É Deus! confiar em Deus. É deixar com Deus. É dizer que sou incapaz, que por mim não tem jeito. Eu não sou aquele que começa o processo. Se Deus não começar, nada acontece. Fé é isso. É entender que Ele tem poder para fazer a semente morta reviver. Para o ventre amortecido de Sarai reviver. É pela fé. Glória a Deus. Pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus! Abel, pela fé, diga pela fé, Pela pela fé. fé ofereceu Ofereceu maior sacrifício maior sacrifício. É do que Deus! Caim. que É Caim. porque foi pela fé. Aleluia! 1 João 3, capítulo 3, verso 12. E diz a Bíblia que a oferta de Caim era má. Suas obras eram más. E as do seu irmão eram justas. Diga comigo, as obras de Caim As obras eram más. Diga, a oferta de Caim era má. A oferta E a do seu irmão era justa. Diga comigo assim, porque Porque a oferta a oferta de Caim de Caim não era oferta não era oferta da fé, da fé, e sim da justiça própria. Quantos podem dizer amém? Diga, a oferta de Abel era justa, porque a justiça de Abel aconteceu por causa da fé. Glória! Você pode glorificar o nome do Senhor. Amém. Justamente por causa da fé, da confiança de Abel, ele oferece um cordeiro primogênito, falando sobre a substituição. Ele reconhecia que não era alguém capaz de se aproximar de Deus, senão por um substituto. Por isso o cordeiro, e pela fé ele oferece aquilo que representa a cruz, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele não se jacta, e ele não se gloria, porque é pela fé. Glória a Deus! Caim oferece algo que não tem a ver com o fruto da terra, porque havia muitas ofertas de manjares que eram oferecidas no altar por expiação, e essas ofertas tinham frutos da terra e eram recebidas com ações de graça. A questão não era se era cordeiro ou se era fruto, a questão é se era pela fé ou se era pela justiça própria. Aprenda isso nesta noite, ou lembre-se disso nesta noite. A oferta boa, a obra boa é aquela que não se jacta, é aquela que não se gloria em si mesmo, é aquela que confia e crê na bondade e na graça do Deus que crucificou seu filho na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus! Você pode glorificar. Amém. Glória a Deus. Diga, o escândalo da graça Escândalo da graça. de Caim Caim. é não compreender. Diga, não compreender Não compreender. que Deus anulou o seu sacrifício. É Deus! Diga, o seu sacrifício Sacrifício laborioso Glorioso. por um sacrifício Sacrifício. substitutivo, expiatório do seu irmão. Que Aleluia. não havia força, que não havia dificuldade, que não havia coisa alguma a não ser apenas substituição. Diga, substituição. Diga, esse é o escândalo de Caim. Diga, em segundo lugar, o escândalo de Caim acontece porque ele não compreende, porque ele, sendo primogênito, Deus escolhe como herdeiro o menor. Quantos podem dizer amém? Oh, glória! Você está entendendo o que Deus está falando? Seu escândalo! Seu escândalo! Santo! Seu escândalo! Deus escolhe a oferta substitutiva e Deus honra o menor, porque para Deus não tem maior nem menor. Deus escolhe aquele que não se gloria, mas confia pela fé. Glória a Deus. Eu estou Aleluia. sentindo Deus aqui. Oh, Glória a Deus. Diga, esse escândalo da graça Escândalo da graça. também aconteceu Deus! na casa de Abraão. Diga,
Criador. Lá em Gênesis capítulo 16, verso de número 11 e 12. O anjo do Senhor teve um encontro com Agar, quando essa havia sido maltratada por Sarai. Então, estando ela grávida, sem ter ainda concebido seu filho, foi ela chorando, porque havia sido açoitada por sua serva e por sua senhora. Então agora saiu errante pelo deserto, e o anjo do Senhor a encontrou e disse: não tenha medo, não temas, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Verso de número 12. Esse varão, esse menino que está no teu ventre, será um varão bravo, diga bravo. A mão dele será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Diga, será um varão bravo. Varão bravo. Aleluia. Diga, um varão irado. Como Caim, diga Caim, irou-se. Seu semblante descaiu, porque se ofendeu com a graça. Ele se ofendeu e a graça se manifestou a ele. Como? Através da voz do Espírito Santo. Sabe o que é que o Espírito Santo faz? Ele fala, mas a dureza de coração não deixa. Sabe o que ele diz? Ele quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que é que Deus falou pelo Espírito Santo a Caim e a Ismael e a todos esses fala? Ele diz: se fizeres o bem, serás aceito, mas se fizeres o mal, o pecado já é porta. E o que é fazer o bem? Diga comigo, fazer o bem é entender que eu sou pecador. Espírito Santo, diga, Espírito Santo, quer me convencer que eu sou pecador. Diga que eu não sou melhor do que Abel. Porque se eu pensar que eu sou melhor do que Abel, quando a graça de Deus chegar sobre a vida de Abel, eu vou me escandalizar, ficarei irado, e o semblante irá descair. E o terceiro passo final é me tornar um homicida, filho do maligno, e matar o meu irmão, quando na verdade eu fui feito para protegê-lo. Assim Deus fala com Caim. Eu quero te dizer, você foi feito para proteger o teu irmão, para proteger o teu irmão. A graça de Deus está sobre ti. Não se escandalize com a graça de Deus na vida do teu irmão. Glória a Deus. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo. Diga comigo, se a promessa. Diga não, se a herança viesse pela lei e não pela promessa, Ismael seria o herdeiro da promessa. Diga, mas graças a Deus que a herança não vem pela lei, mas vem pela graça, vem pela promessa. Quantos podem dizer amém? Pastor, que loucura é essa? Vai ler a Bíblia lá em Deuteronômio 21, verso 15 e 17. Deus manda a Moisés escrever uma lei para o homem que tivesse duas esposas. E Deus não fez essa lei baseado na vontade dele, mas na condição humana. Deus manda essa lei e diz: Moisés, se um homem tiver duas mulheres e amar mais uma do que a outra, e ter o primogênito daquela que é aborrecida, então de modo algum fará primogênito o filho da amada, mas fará primogênito o filho daquela, aleluia, que mesmo não sendo amada, porque ele é filho da sua força, ele é filho do seu vigor, ele é o herdeiro. Mas se a herança fosse pela lei, Isaac não seria o filho da promessa, e sim Ismael. Mas eu dou graças a Deus que a herança não vem pela lei, a herança vem pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o escândalo é esse. É dizer, eu sou maior, eu sou primogênito. É dizer, eu sou Ismael. É eu. Eu que merecia, eu que deveria. E é por isso que em Gálatas 4 diz que Ismael persegue Isaac. Quantos estão entendendo? Amém. Diga, porque o escândalo da graça sempre existiu. Porque só tem, Deus, diga só, Deus só tem dois tipos de filho. Oh,
Ele tem o filho da, diga, o filho da promessa e o filho da lei. Diga, o filho da promessa e os filhos da justiça própria. Quantos podem dizer amém? A graça se manifesta para todos, mas é só sobre todos os que creem. Diz em Romanos 3:21, só sobre todos os que creem. Nem todos creem. Por que não creem? Porque endurece o coração a voz do Espírito que diz: tu também é pecador, e não será assim que tu serás aceito. É pela graça. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, as parábolas de Jesus As palavras de Jesus. nos falam o tempo todo sobre esses dois personagens. Mateus 21, verso 28 ao 32. Jesus nos conta a parábola dos dois filhos do pai que são convidados a ir à vinha. O mais velho representa aquele que fala, que vai e não vai. É aquele que sempre diz que vai e nunca faz a vontade do pai. Ele é o primeiro, ele é aquele que sempre diz, mas nunca faz. O segundo é aquele que não vai e diz: eu não quero, eu não vou, mas depois muda de ideia. A graça de Deus o visita e de repente o pai está trabalhando e ele encontra quem? O menor. O menor, e o escândalo da graça é que o menor, aquele que não queria, mas agora decidiu, ele foi fazer a vontade de Deus. Quem é aquele que recebe a bênção, senão aquele que diz e cumpre, senão aquele que obedece, aquele que vai pela fé, mesmo contra a sua vontade, mesmo sem capacidade, ele vai, aleluia! Glória a Deus. Amém. Os dois devedores de Lucas 7, verso 41 ao 43, Jesus está numa casa de um fariseu, Simão, o nome dele. De repente entra uma mulher que está lá, você conhece a história, é uma pecadora, quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, derrama o óleo sobre o pé dele. E a Bíblia diz que o Simão, fariseu, se escandaliza e diz: se esse fosse profeta, saberia que aqui é uma pecadora. E Jesus conta-lhe uma parábola. Ele disse: deixa eu lhe contar uma parábola. Um homem tinha dois devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50. 500 representava a pecadora, 50 representava o fariseu. Não havendo como pagar ambos, perdoou-lhes a ambos. A questão não é quanto se deve, a questão não é quanta obra você tem, a questão é que não temos como pagar, seja 5 ou 500, 1 ou 1000, a questão é que não podemos pagar. E Jesus diz: essa mulher, aleluia, Simão, eu entrei na tua casa e tu não me destes, aleluia, não me destes a água para os pés. Essa mulher, portanto, ela, desde o momento que eu entrei, ela molha os meus pés com lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Tu, quando eu entrei aqui, não beijastes a minha cara, a minha face com ósculo. Essa, desde o momento que entrei, não para de beijar os meus pés. Deixa eu lhe dizer, Simão, eu quando aqui entrei, tu não ungistes a minha cabeça com óleo, como o costume dos sacerdotes e dos fariseus e dos profetas. Mas essa, desde que eu entrei, ungiu os meus pés com unguento. E isso só prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Porque quem pouco ama, pouco amor demonstra. Aleluia! Quanto mais você entender que você é pecador, mais vai amar, mais vai ser perdoado. A graça de Deus virá na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que alguém que acha que não deve quase nada se arrepende? Como é que alguém ouve a voz do Espírito Santo e reconhece? Aleluia. É difícil, não é? Depois nós temos o fariseu e o publicano. Eu não vou falar disso. Lucas 18, verso de número 9 ao 14. Não é? Você tem lá essa parábola. Temos também a palavra do Senhor nos diz em Mateus 13. Sobre, diga comigo, o trigo e o joio. Diga o trigo e o joio. Diga o trigo e o joio. Como nós sabemos, se parecem muito.
Quantos podem dizer amém? Principal característica do trigo e do joio, para diferenciá-lo, não está na aparência, mas está na essência. Diga comigo, na essência. Diga, o joio é uma semente tóxica e venenosa. Diga, por causa de uma parasita chamada choetamínio. Essa parasita, ela se aloja na semente do joio. E isso faz com que aquele que não está apto a ceifar o trigo, ao se confundir com o joio, e então agora levar este trigo misturado com o joio para preparar o pão. Se houver muito joio, tendência de que o pão seja um pão de morte. Diga comigo, um pão venenoso. Diga, um pão que não gera vida. Um pão que gera morte. Isso é fato. A diferença do trigo é que o trigo, ele possui, diga comigo, proteína, sais minerais, vitaminas. O trigo é um pão, melhor, trigo, ele produz um pão que gera vida. E o joio produz um tipo de pão que gera morte. A questão não está na aparência, mas na essência. Todo aquele que é joio, tudo que ele fala, tudo que ele diz, tudo que ele oferece é fruto de morte. Mas o trigo não. Aquilo que procede dele gera vida eterna. Gera vida. Receba em nome de Jesus. Vida eterna nessa noite. Vida. Recebe em nome de Jesus vida. Recebe nessa noite. É por isso que é muito sério. Aleluia. O que João diz em 1 João 4, verso 1. Nós devemos provar os espíritos. Santo. Porque há muitos falsos profetas se levantando. Porque desse altar aqui, mano, tem que sair palavra de vida eterna. Eu só conheço um que tem palavra de vida eterna, o nome dele é Jesus. E todo aquele que é trigo também, o alimento que ele oferece traz vida. Se você acredita que é trigo aqui nessa noite pregando, receba a vida em nome de Jesus. Receba a cura, receba a libertação, receba a graça. Aleluia. Glória a Deus. Por último, os minutos que nos restam, eu quero falar dos dois irmãos da parábola que nós citamos aqui. Com poucos minutos. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga louvado seja o nome. Estamos falando aqui de dois indivíduos que estavam perdidos. Diga, os dois estavam perdidos. Diga comigo, o primeiro estava perdido em seu mundo de ilusões. Diga, o primeiro estava perdido em seu mundo de ilusões. Diga comigo, o segundo lugar, por viver fora da realidade. Por viver fora da realidade. Nunca teve o privilégio de conhecer o Pai. Em primeiro lugar, ele vivia perdido no mundo das suas ilusões. Segundo lugar, e por isso ele nunca teve o privilégio por viver fora da realidade. Fora da realidade. Nunca teve o privilégio de conhecer o Pai. Diga, em terceiro lugar, ele formou uma opinião errada acerca do Pai. Diga, porque ele viu o Pai olhando para o irmão. Diga comigo, o filho pródigo criou uma visão errada do Pai. Porque ele viu o Pai olhando para o seu irmão. Diga, o seu irmão não inspirava a sua vida. Diga, não faça isso. Diga para o seu irmão, não faça isso. Não interprete o Pai olhando para o seu irmão. Porque o irmão também está perdido. Quantos podem dizer amém? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Não faça isso. Quando o dia mau chega na vida dele, depois de ter saído da casa do pai, diga comigo, o mundo de ilusão acaba. A salvação desse filho está em deixá-lo ir, para que ele mesmo descubra por si mesmo
que lá fora, na casa do Pai, fora da presença do Pai, o mundo é um mundo de ilusões. Aleluia! E só vai entender isso quando o dia mau chegar. É Deus. Por isso tem que deixar aí, irmão. Está entendendo? E a Bíblia diz, em Lucas capítulo de número 15, verso de número 11, a narrativa segue. Certo pai tinha 2 filhos. Aleluia, o filho mais novo disse ao pai: pai, dá minha herança que me pertence. E a Bíblia diz que o pai reparte entre eles. Verso de número 13, passado alguns dias, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, onde gastou e desperdiçou toda a sua herança, vivendo de modo dissoluto. Verso de número 15, melhor 14, e havendo gastado tudo, aleluia, veio então naquela terra uma grande fome. Havendo gastado tudo, chegou o dia mau. O dia mau chegou, e a Bíblia diz: e começou a padecer necessidade. E começou a padecer necessidades. O verso seguinte diz, aleluia, então foi procurar um morador daquela terra, o qual o enviou a trabalhar no campo como pastor de porcos. E a Bíblia diz no verso seguinte: e desejava ele comer nas bolotas de porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada, porque lá fora você só é alguém quando você tem. Ninguém dá nada. É uma vida de interesse, mas somente o dia mau faz com que esse, aleluia, caia em si. E a Bíblia diz no verso seguinte: e caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, torna-me um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz no verso 20: e levantando-se foi ao pai, e vendo o pai de longe, a Bíblia diz: e vendo o pai de longe, moveu-se de íntima compaixão. Aleluia, íntima compaixão. O amor do pai se encheu, e a Bíblia diz que ele correu e pulou no pescoço do filho e o beijou. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o filho disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe ele e não deixa ele terminar e diz: tragam depressa, diga comigo, a melhor roupa. Coloque um novo anel no seu dedo, calçados novos. Verso 23: e tragam-me também o bezerro cevado, matai-o, porque vamos comer e se alegrar. Verso 24: porque esse meu filho estava morto e agora reviveu, estava perdido e agora foi achado. Aleluia. A graça de Deus. Glória a Deus. Ele não merecia, mas a graça de Deus o levou ao arrependimento. Diga: a graça de Deus é a disciplina do Pai que nos conduz ao arrependimento. Você pode glorificar o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem? Quantos querem ser conduzidos ao arrependimento? Hoje em dia, irmão, está difícil para ver arrependimento. Oh, irmão, a dureza de coração é muito grande. Mas o Pai está falando. O Espírito ainda fala. O Espírito está falando. Arrependa-se. Arrependa-se. Deixe esse mundo de ilusão. Volte, volte, volte. Volte para a casa do Pai. Volte para o centro da vontade de Deus. Volta à igreja, para a cruz. Volta para o Calvário. Aleluia. Glória a Deus. É, Pai. Desse jeito. E aí, para esses que não se gloriam, é fácil. Basta um dia mau. Porque eles não têm do que se gloriar. Diga, eles não têm do que se gloriar. Eles vivem fugitivos de Deus, porque sabem que são pecadores. É Deus. Diga, basta a esses um dia mau, para jogá-los na lama. É Deus. E aí os seus olhos vão se abrir. Jesus. E eles vão ouvir a voz do Espírito que os convencerá do pecado, da justiça e do juízo.
e vão voltar quebrantados, humilhados. É Deus. E a festa no céu é estabelecida, o reino de Deus se revela, a glória de Deus se derrama. E o que transforma esse não é outra coisa, senão a gratidão por algo imerecido. Essa é a transformação. É o amor de Cristo que me constrange. E o que pode nos separar do amor de Deus? Será que é luta, tribulação? É fome? É espada? É nudez? O que é? É anjo? É principado? É potestade? É presente por vir? É altura? É profundidade? O que é que separa? No amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque amor pelo amor dele, somos entregues à morte todo dia, e somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Glória a Deus. Essa transformação, Amém. ela só vai acontecer quando houver a genuína conversão. Glória a Deus. Quando nos reconhecermos pecadores de fato, Amém. e não merecedores de tal graça, Oh, glória a Deus. Aleluia. aí o fruto do Espírito acontece. Aí a transformação, ela é real. E não é só do lado de fora, também do lado de fora, mas é principalmente do lado de dentro. E aí então é celebrar e frutificar para a glória e louvor do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Verso 25, diga comigo. Mas o filho mais velho. Filho mais velho. Nós já vamos terminar com 5 minutos. Me tolerem mais 5 minutos. Diga, mas o filho mais velho Mas o filho mais velho estava no campo. estava no campo. Eu vou completar. Diga comigo, estava perdido no campo. Estava É perdido Diga, Deus. perdido na obra de Deus. na obra de Deus. Diga, não na casa do Pai, Na casa do Pai. mas na propriedade do Pai. Diga, não na mesa do Pai, Não na mesa. mas distante da mesa do Pai. Diga, na obra do Pai, É no Deus. campo. E porque estava perdido no campo, diga comigo, não teve o privilégio de conhecer o Pai. Diga, não conhecia o Pai. Diga, não conhecia o Pai. Diga, criou uma imagem errada do seu Pai. É Deus. Porque quanto mais distante do Pai você fica, eu quero te dizer que isso aqui não é uma motivação para não estar trabalhando na obra do Pai. Eu estou lhe dizendo, aleluia, que principalmente a morada do Pai é aqui dentro. Se eu trabalho para o Pai e Ele está em mim, eu estou nele, então eu nunca estou longe da casa do Pai. E quando principalmente eu venho aqui, nesse lugar, que é a casa de Deus, casa de oração, aí é que eu estou na casa do Pai. Porque onde há união, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aleluia. Que esse é o lugar que Deus escolheu. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga, mas eu não posso ficar longe do Pai. Amém. Diga, eu preciso trabalhar, mas o Pai tem que ir comigo. Eu vou trabalhar, mas Ele vai comigo. Ele está comigo o tempo inteiro. Onde Ele vai, eu vou. Onde eu vou, Ele vai. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Perdido no campo. E de tanto trabalhar, quanto mais trabalhava, diga comigo, Quanto mais trabalhava, mais mais convicto de que ele era digno da herança do Pai. Diga comigo, quanto mais trabalhava, Santo. mais digno ele se julgava da herança do Pai. Diga em segundo lugar, quanto mais longe da casa do Pai, diga comigo, quanto mais longe da casa do Pai, mais perto dos servos, mais ele se esquecia de que era filho. É Deus. Ele começou a adquirir uma mente apenas de servo. Esqueceu-se que tudo que é do Pai é dele. É Jeová eterno. Quantos estão entendendo? Amém. Você está entendendo o que eu estou lhe falando? Santo é o teu nome. A palavra de Deus diz então. Amém. E quando ele chega, a Bíblia diz, verso 25. E chegando, a Bíblia diz, aproximou-se. Diga, aproximou-se da casa. Tem outro texto que diz, e chegou perto. Tem muita gente que está chegando perto,
mas nunca entra. E o texto está dizendo, e ele chegou perto. É Deus. Ele ouviu a música e viu as danças. E a Bíblia diz, verso de número 26, chamou o servo e perguntou, e disse, o que é isto? Ao invés de perguntar ao pai, ele chama o servo. Quem é que você está chamando para perguntar o que está acontecendo na casa do pai? Deixa ele falando, o Espírito Santo está falando com você. Glória a Deus. Quem é que você está chamando? É Deus. O que acontece na casa do pai? Melhor informação Aleluia. vem do pai. É verdade. Você pode glorificar o nome de Deus. Santo nome de Jesus. Ele chega perto. Glória a Deus. Seu problema. Você não tem como saber o que está acontecendo na casa do pai só perto. Você tem que entrar. Entra. Quem é que te impede de entrar? Quem é que impede? É Deus. É o orgulho. É a justiça própria. Santo é teu Porque nome. entrar na casa do pai significa entrar na festa daquele que não merece. E Paulo disse em 1 Coríntios 12 que no corpo de Cristo os membros mais nobres não necessitam de tal honra, porque Deus assim fez. Está escrito assim, Deus assim fez o corpo, dando muito mais honra àquele que tinha falta dela, para que não haja acepção no corpo de Cristo. Porque os membros mais nobres não necessitam, não é que eles não mereçam, é porque eles não necessitam de tal honra. A honra no corpo de Cristo é para aqueles que precisam, e eu vou lhes falar por quê. Porque a justiça de Deus não se manifestou para galardoar homens pelo mérito, mas conforme o último verso dessa parábola, o pai olha para o filho e diz, era justo, diga comigo, era justo, Aleluia. que nos alegrássemos. Diga, era justo que nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga comigo, porque justiça de Deus não se manifesta para galardoar, É Deus. aleluia, mas para reviver mortos Aleluia. e para achar perdidos. A justiça de Deus, ela se manifesta em Cristo perfeita, não para galardoar, mas é para reviver mortos e achar perdidos. Aleluia. Aprenda isso. Aleluia. É isso. Deus é justo, santo, e ele foi perfeito até a cruz. Sua justiça se manifestou para levantar mortos Amém. Glória a Deus. e para Glória a encontrar Deus. perdidos. Glória a Deus. Oh, Quantos estão entendendo? aleluia. E aí eu termino aqui dizendo que o pai está lá dentro e de repente a Bíblia diz, para terminar, o filho mais velho, ele diz assim, verso 28, indignou-se, diga comigo, indignou-se e não quis entrar. E ele se escandalizou com a mensagem, diga, com a mensagem falsificada do servo. Diga, com a mensagem. É Quantos Deus. podem dizer amém? Ele se escandalizou. É Em Deus. nome de Jesus. O Jeová pai eterno. sai. Porque o pai sai mesmo. O pai saiu lá fora para ver o filho mais velho, mais novo, não foi? Ele não estava lá? E lá de longe ele já não viu o filho? E agora também o pai sai. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Aleluia. A Bíblia diz que o pai sai lá fora e ele insiste com o filho mais velho. Ele diz, meu filho, aleluia, depois do filho dizer para ele, pai, há tanto tempo tenho te servido, tantos anos, nunca transgredi, diga comigo, nunca transgredi um mandamento teu. É Porque Deus. quem vive disso, de justiça própria, ele conta os dias, os anos, as obras, ele coloca tudo bem colocadinho no lugar. Porque ele conta com aquilo, é aquilo que está a fé dele. Se é que há fé nisso. E ele diz, olha, eu fiz tudo isso, e é bom que fizesse mesmo, mas o problema não é esse, o problema é pôr a sua fé nessas coisas. Quantos estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. E ele diz, eu tenho te servido todos esses anos e nunca, diga, nunca transgredi um dos seus mandamentos. Será? Será mesmo? Diga comigo, o cumprimento da lei Cumprimento da lei é o amor. é o amor. Aleluia. Diga, quem ama, Quem ama, cumpriu a lei. cumpriu
Romanos 13, verso 8 ao 10. De sorte, diga comigo, de sorte, que o cumprimento da lei é o amor. Porque o amor não faz mal ao próximo. Você pode glorificar o nome. Glória a Deus, aleluia. Aí ele não entende. Mas o pai diz para ele, filho, você está comigo o tempo todo. E mesmo que o filho não estivesse, o pai estava. Eu quero lhe dizer isso, mesmo que você esteja longe do pai, o pai está com você o tempo todo. Amém, glória a Deus. E tudo que é dele é teu. Glória a Deus, aleluia. E ele termina dizendo, era justo. Fica de pé. Que Amém. nos alegássemos. Glória a Deus, aleluia. Porque a justiça de Deus se manifestou para Eita, ressuscitar Deus. e para achar perdidos. Glória a Seja Deus. perdido no mundo das ilusões lá É fora, verdade, no Deus. carnaval, na bagunça, Oh, Deus. ou seja perdido aqui na obra do Pai. Santo, Oh, Jesus. Em nome de Jesus, feche o seu olho. santo, santo é o Senhor. O Espírito Santo de Deus está falando nesta noite. Santo é seu nome, Jesus. Te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele dizendo que tudo que